Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Marcos 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Temos algo da parte do Senhor para trazermos ao coração da igreja, de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai servir para o nosso fortalecimento, a nossa edificação. Toda a palavra de Deus, ela nos instrui, nos exorta, nos ensina e nos leva a um crescimento, a um avanço na nossa caminhada em direção àquilo que Deus tem para nós. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Vamos ler do versículo de número 32. Marcos 14, versículo 32, para nós pegarmos todo o contexto daquilo que a palavra de Deus nos traz. Marcos 14, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 14, versículo 32, nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Versículo 33. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Versículo 34. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo 35. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava, para que se fosse possível, fosse afastado dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 39. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabia o que lhes responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: Dormis e descansais ainda. Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Amém? Jesus, no seu momento de angústia, na hora mais profunda da sua dor, ele vai até o Getsêmani para orar, para clamar a Deus, para buscar em Deus o fortalecimento do qual ele precisava para o momento mais intenso da sua caminhada, da sua jornada, da sua missão na terra. E leva alguns discípulos para orar com ele em um lugar reservado, Pedro, Tiago e João, embora os outros também estivessem, mas ele leva Pedro, Tiago e João, obrigado, irmão, a um lugar mais reservado para a oração. E como os versículos 38, 37 nos mostra, os discípulos dormiram ao invés de orarem. E por causa do cansaço que estavam enfrentando, eles dormiram, adormeceram, ao invés de, junto com Jesus, interceder em favor daquela situação. E o que Deus me trouxe diante dessa palavra é justamente sobre o perigo do cansaço na caminhada com Deus. O perigo que nós corremos quando nos cansamos da jornada, da caminhada com Cristo. Porque todos nós enfrentamos momentos de cansaço, sim ou não? Cansamos ou não cansamos? Quem aqui não cansa? Levante a mão, deixa eu abaixar a minha. Ninguém? Vocês não cansam? Meu Deus, nós cansamos, né?
Cansamos de esperar, cansamos de batalhar, cansamos de insistir, cansamos de buscar, cansamos de aprender, sabe? Nós cansamos, é natural. Todos nós temos momentos de cansaço. A vida ela é cheia de responsabilidades, pressão e lutas espirituais. E até mesmo os discípulos de Jesus, de um momento ali, em uma situação extrema, em um dos momentos mais importantes da história, eles não conseguiram permanecer acordados. Eles dormiram. Jesus foi com eles, deixou-os aqui, foi mais à frente, e aí orou por um tempo, aproximadamente 1 hora, volta, chega lá, eles estão roncando, né? Dormindo, oh Jesus. E aí Jesus fala, acorda, e fala logo com Pedro, né? Marcos é específico em dizer, Pedro, acorda, você não pode vigiar comigo nem 1 hora, porque Pedro, há poucos instantes, enquanto estavam lá na ceia, Pedro estava dizendo, Senhor, eu vou enfrentar a morte por causa do Senhor. Eu não vou te negar, eu não vou te renunciar, eu não vou te trair, eu não vou te abandonar. Agora Pedro estava dormindo, enquanto Jesus estava em profunda angústia ao ponto de transpirar sangue, angústia tremenda que ele estava. Mas o que leva ao cansaço, né? Eles não conseguiram permanecer vigilantes. O cansaço físico e emocional pode nos levar à distração espiritual e nos expor à tentação. E essa foi a preocupação de Jesus para eles. Porque quando Jesus os encontra dormindo, versículo 37, Jesus diz, Simão Pedro, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Aí diz o versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus sabia que o espírito deles, o desejo dele, o íntimo do coração de cada um deles, era de estar pronto para defender a Jesus, para ir com Jesus até as últimas consequências. Mas Jesus sabia que havia o elemento natural da carne que os impediria de viver aquilo. E a causa de eles dormirem era justamente esse. Eles dormiram quando deveriam estar a orar. Ao invés de estarem orando, eles estavam dormindo. Eu acredito que aquele dia de Jesus, porque esse momento em que Jesus vai ao Getsêmani, já era tarde da noite, possivelmente já passava da meia-noite. Aquele dia, Jesus havia falado exaustivamente com eles. Você vê no Evangelho de João, do capítulo ali 14 ao 17, se eu não me engano, toda aquela fala de João é Jesus assentado à mesa, conversando com os seus discípulos. É uma fala extensa, é um momento intenso. Antes de Jesus estar ali com eles à mesa, celebrando a ceia, teve toda a questão do preparo, do ir em busca do lugar, teve todos aqueles momentos, porque Jerusalém estava cheia de pessoas, ou seja, tudo cooperou para que naturalmente os discípulos estivessem exaustivamente cansados pela questão natural, pela sua capacidade física. E eu, meditando sobre essa palavra, algo me chamou a atenção, porque uma das coisas que nos tira daquilo que Deus tem para nós, da caminhada com Deus, uma das coisas que nos rouba da presença de Deus é o cansaço físico, o cansaço natural. É algo que nós naturalmente vamos vivenciar, que nós vamos enfrentar. Você pode estar disposto a passar madrugadas a fio orando, mas alguma hora do dia você vai ter que descansar, porque você não vai conseguir todas as madrugadas estar ali em oração. Então você precisa equilibrar isso, mas nós precisamos estar atento, porque o cansaço que foi causado talvez pela tristeza que passaram, mas foi algo que estava tirando a vigilância deles, estava roubando a atenção deles para aquele momento crucial da vida deles. E Jesus reconhece, dizendo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes queremos ser fiéis, mas deixamos a fraqueza e o desânimo que nos impeçam de buscar a Deus. Você já passou por isso? Aonde a fraqueza natural e o desânimo natural te impediram de buscar a Deus?
Existem momentos da nossa caminhada que nós queremos. Ah, Deus, eu quero, Senhor. Mas eu consigo ir? Eu vou? O eu ir para o eu querer é diferente, né? Pedro, Tiago e João queriam orar com Jesus? Queriam, com toda certeza. Com toda certeza. É interessante porque esse não é o único episódio, porque quando nós lemos lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 8, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, lá também eles têm um êxtase, não sei se foi pela subida muito íngreme ou o que aconteceu com eles naquele dia, mas enquanto houve a transfiguração, que aparece ali Elias, aparece ali Moisés para eles, né? E eles querem, Pedro fala, vamos fazer uma cabana para cada um, né? Todo animado, empolgado, sem saber o que estava dizendo. Ali a Bíblia vai dizer que eles também cochilaram, eles adormeceram. Existem muitos momentos da nossa caminhada de fé em que nós queremos provar do mais de Deus, nós queremos ir além daquilo que nós já temos experimentado e vivenciado, mas, às vezes, deixamos que a fraqueza e o desânimo nos impeçam de prosseguir em buscar a Deus. Isso, na maioria das vezes, são estratégias de Satanás justamente para nos roubar daquilo que Deus tem para nós. Porque o que nos faz estarmos excessivamente cansados? Pare e pense um pouquinho sobre o seu dia a dia, a sua rotina. O que suga as suas energias no seu dia a dia? Não são coisas secundárias? São coisas que às vezes você poderia ter deixado de fazer? Que às vezes você sabe? Por que a gente dorme tarde? Me diz aí. Quem dorme aqui antes das 10? Hã? Baixa a mão, menina. Você não dorme das 10 nunca e nem me deixa dormir. É difícil dormir antes das 10. Por quê? Existem algumas coisas que nos distraem. Eu conheço uma pessoa que a gente fala, vamos dormir? Ela fala, vamos. Aí ela pega uma pecinha como essa e começa. Aí eu falo, vamos dormir? Ela fala, vamos. Aí eu estou lá no quarto deitado, com o ar ligado. Aí eu grito de lá, vamos dormir! Aí, opa, é para ir dormir, né? Aí ela vai agilizar para ir dormir. Porque existem coisas que nos distraem. Existem coisas que nos roubam de fazer aquilo que precisamos fazer. E são situações que às vezes nós falamos, não, isso não é nada importante. Mas se não houver uma disciplina, um cuidado com a nossa rotina do dia a dia, o levantar de madrugada se torna difícil, o acordar bem cedo, logo pela manhã, para buscar a Deus, se torna impossível. Porque normalmente nós, por causa dessas distrações, nós somos levados a dormir mais tarde, aí temos o compromisso no outro dia cedo, aí não conseguimos acordar a tempo de ler a Bíblia e orar antes de ir para o trabalho, já acordamos atrasado para o serviço, vestimos uma roupa de qualquer jeito, saímos correndo e nem lembramos que existe um Deus nos céus, que é Ele quem nos dá vida. Nem lembramos de buscar a Ele, de agradecer a Ele. Um dos grandes perigos que nós incorremos pelo cansaço é justamente as consequências que o cansaço nos traz. Porque quando nós estamos afadigados e não conseguimos viver aquilo que almejamos viver da caminhada da fé, o desânimo toma no nosso coração. Sim ou não? Não é assim? Você quer ter uma vida de oração, você quer ser cheio do Espírito, você quer os dons do Espírito na sua vida, e você fala a partir de segunda-feira, eu vou ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca, de meditação da palavra. Aí acaba o domingo, você sai daqui, vai comer um lanche, você sai daqui, vai visitar um parente, você sai daqui, vai fazer outra coisa, você chega em casa, você quer saber o que aconteceu no 7 de setembro, pela Globo, pela Record, e fica lá até meia-noite vendo coisas. E aí chega segunda-feira, você acorda tarde, o seu dia fica corrido, você não ora, você não lê a Bíblia, você não faz aquilo que planejou fazer para buscar mais de Deus, consequentemente você não alcança mais de Deus, e aí você fala, poxa vida, não está adiantando ser crente, não está adiantando servir a Deus. O cansaço, ele nos rouba daquilo que vem da parte de Deus. E nós precisamos, queridos, examinar em nossas vidas o que está nos causando esse cansaço, porque o cansaço, ele traz um perigo espiritual para nós. Traz um perigo espiritual. O inimigo, ele aproveita das nossas fraquezas para lançar tentações. E por isso Jesus fala, estejam alertas e vigilantes. Estejam alertas e vigilantes.
Pedro escreve, 1 Pedro 5,8, ele diz: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Por isso Jesus falou: vigiai e orai, esteja vigilante. Jesus não estava falando: olha, vocês estão sendo preguiçosos. Não, Jesus entendia a questão natural deles, o porquê que eles estavam dormindo. Jesus compreendia, por isso, quando a terceira vez, como diz o Evangelho de Marcos, terceira vez ele volta e novamente eles estavam dormindo, ele fala: olha, continue dormindo, descansa, porque agora já passou a hora da oração. Não que Jesus estivesse repreendendo eles, mas estava dando um tempo que entre a oração e o momento em que Judas chegou no Getsemane para levar Jesus, houve um intervalo de tempo. Jesus fala: pode descansar, podem ficar tranquilos, porque daqui um pouco o traidor vai chegar e agora já foi. Mas a questão é, essas questões naturais, elas se tornam um risco para a nossa vida espiritual. A nossa vida com Deus, ela não diz respeito somente ao contexto espiritual, mas nós precisamos cuidar dos elementos físicos para que tenhamos condições naturais para buscarmos e servirmos a Deus. Um grande pregador do passado, ele disse: Deus me deu uma palavra e me deu um cavalo. Deus me deu uma mensagem e um cavalo para levar a mensagem. Eu abracei a palavra e matei o cavalo. E aí, como que leva a mensagem? Ele estava falando do seu próprio corpo, que ele não cuidou de si mesmo e não tinha capacidade mais de transmitir a mensagem que Deus tinha dado ao seu coração. Quantos impedem o agir de Deus por causa de uma falta de um pouco mais de disciplina com relação ao cuidado, ao cansaço? O cansaço, ele pode nos levar a desistir de orar, de servir, de esperar em Deus. Porque além do cansaço de coisas rotineiras, por causa de sono ou por causa de excesso de trabalho, tem o cansaço da espera. É bom esperar? Nem um pouco, né? Ainda mais na era que nós vivemos. Você quer um macarrão, 5 minutos, 3 minutos, está pronto, né? Só jogar água quente. Tem o Cup Noodles, o Nissin, prontinho, rapidão, já vem temperado, né? Sabor carne, sabor o que você quiser. 3, 5 minutos está pronto. Você não precisa fazer a massa, não, está pronto. Você quer alguma coisa, você vai lá no Google, você fala Google, está lá, está na palma da mão. Alguém estava fazendo a prova, eu mostrei o aplicativo. Falei: você pega esse aplicativo, tira uma foto das questões e ele responde a pergunta para você. Você não precisa mais nem pensar. A tecnologia faz tudo em seu favor. Você não precisa mais ter aquele momento de espera. Isso faz com que nós sejamos ansiosos, apressados. Nós queremos as coisas imediatamente, mas nós precisamos entender que o agir de Deus não é no nosso tempo. E Deus nos coloca, sim, na fila da espera, no tempo da espera. Deus coloca em vales e em desertos que nós vamos percorrer até sermos amadurecidos. E isso vai levar um processo de tempo. E às vezes esse processo de espera também nos cansa. Também é algo que nos leva a estarmos cansados. E precisamos ter o cuidado, porque às vezes o que nos está cansando de percorremos a carreira de fé é o tempo de espera pela resposta, pelo milagre, pela cura, pela salvação, por aquilo que nós buscamos da parte de Deus. Porque eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que o processo de espera ele não é fácil, mas nós precisamos estar alerta porque Deus nos permite passar pelo tempo de espera justamente para que a nossa fé seja fortalecida, para que sejamos provados e sejamos achados aprovados após a aprovação. Mas, do mesmo modo, Satanás tira proveito disso. 1 Pedro 5,8, o diabo, nosso adversário, está buscando alguém que possa tragar. Quem que ele vai conseguir tragar? Vai buscar o mais fraco. A ovelha que se desgarra do rebanho, a ovelha que se aparta do todo rebanho, onde o pastor está cuidando, de quem é acessível. Você pode olhar a história daqueles que transitam pastos e rios com gado. O gado que é morto por piranhas, por jacaré, por qualquer outro predador, é o gado mais fraco, porque o animal forte ele não consegue abater. Da mesma forma, da nossa caminhada de fé. Se às vezes nós nos cansamos de esperar em Deus, de prosseguirmos a nossa caminhada,
isso vai ser um grande risco para nós. E Paulo nos ensina isso. Coloca lá para nós, irmão Paulo. É Gálatas capítulo de número 6. Gálatas 6, versículo 7. Olha o que Paulo nos ensina aqui na carta aos Gálatas. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Versículo 7, 8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O 9 está o ponto que nós precisamos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Há um tempo certo para a colheita. Aqui Paulo está falando, olha, tudo que você semeia, você colhe. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Se você semeia na carne, da carne você vai colher. Se você semeia no Espírito, se as suas sementes são sementes de fé, das sementes de fé você vai colher, das sementes do Espírito você vai colher. Mas uma coisa é fato, não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Não se canse. E quantas vezes nos cansamos de fazer o bem? Porque nós estamos lançando sementes de fé. Estamos declarando em concordância com a palavra de Deus, estamos liberando palavras de vida, palavras de salvação, palavras proféticas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa situação ao nosso redor, mas nós não estamos vendo o bem acontecer. Nós não estamos vendo a resposta, o milagre surgir. Nós não estamos vendo a restauração, a vivificação, a transformação daqueles que estão à nossa volta. Nós não estamos presenciando, vivenciando uma nova história, que é aquilo que nós buscamos da parte de Deus. Mas o conselho de Paulo é, não se canse, continue a plantar, continue a semear, tenha o cuidado e o zelo de continuar semeando no Espírito. Embora às vezes você não consiga andar na fé, na mesma velocidade da qual você começou, mas não pare, seja constante. Não permita que a jornada, que talvez se alongue, faça com que você desanime da caminhada. Porque a vitória está para aquele que persevera até o fim. É para aquele que vai até o fim. E Jesus, ele encontra os seus discípulos ali adormecidos. E ele fala para eles, olha, isso é perigoso para vocês. Se vocês se cansam da jornada, seja o cansaço espiritual ou o cansaço natural, seja qual for a situação que esteja cansando você de andar com Deus, ela irá te levar à ruína. Se você permitir o cansaço predominar sobre a sua vida. Se você permitir que o cansaço te roube da viva esperança da promessa de Deus para a sua vida. É o que Paulo está nos dizendo. Pois, se não desistirmos, não é todo mundo que vai conseguir a recompensa. Colheremos no tempo certo. Só colhe aquele que não desiste. Aquele que desiste por causa do cansaço não obtém a colheita. O que nos faz desistir? É o cansaço. É estarmos cansados. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja, sabe, pastor, há 10 anos. Meu Deus do céu, pastor, quando vai ter resposta? Pastor, olha, mas eu já estou enfrentando essa luta faz meses, faz anos, e eu não vejo solução, eu não vejo esperança, eu não estou vendo, eu já orei, eu já jejuei, sabe, eu já fiz propósito, eu já fiz campanha, e nada aconteceu. Meu irmão, minha irmã, não se canse, porque há um tempo determinado, há um tempo certo, e no tempo certo, Deus trará a colheita para você. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, disso também colherá. É a promessa do Senhor, é a palavra do Senhor aos nossos corações. Ele irá trazer colheita para as nossas vidas. Mas para isso precisamos não nos cansar. Paulo ele nos alerta sobre isso, não nos cansemos de fazer o bem. Quando relaxamos na vigilância e na oração, nós ficamos vulneráveis e corremos o risco de tropeçar. Quando baixamos a guarda, é quando nós estamos relaxados na vigilância. Quando você vem para a igreja, ouve uma palavra de fé, ouve uma palavra de exortação, ouve uma palavra de esperança, você sai aqui aceitando qualquer coisa? Não. Você sai daqui preparado para a batalha. Você vê alguma coisa estranha, você fala, está amarrado em nome de Jesus.
Sai para lá, Satanás, bata a retirada, toda enfesada, né? Mas aí você veio hoje e você passa sumido um tempo, você tem o mesmo vigor, você tem o mesmo posicionamento, você tem a mesma ousadia, você tem a mesma fé? Não tem. Por quê? Porque a sua vigilância está baixada, a sua guarda está baixada. Você está deixando que situações à sua volta te roube da presença de Deus. Te roube da presença de Deus. E são situações como essa que nos leva ao cansaço extremo, principalmente o espiritual. Porque para nós encontrarmos o fortalecimento no Senhor, nós precisamos estar alerta, e estar alerta é estar participando da mesa do Senhor, é estar se alimentando das promessas do Senhor, porque aonde você vai encontrar o nutriente que te dá vigor e fortalecimento? É nas Escrituras Sagradas, não há outro lugar. É aqui, se alimentando das verdades do Senhor, ouvindo palavras que te ensinam o caminho do Senhor, é lá na sua casa, lendo a Bíblia, orando a Deus, buscando em Deus. Sabe, você não consegue mais ter a mesma alegria na presença do Senhor, você não consegue ter, sabe, o mesmo prazer de ler a palavra do Senhor. Vai orar a Deus: Pai, restaura, renova, porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele é como a árvore plantada junto aos rios, que no seu tempo produz o seu fruto. Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa mulher, dessa forma, plantado junto às águas do teu rio, para ter, Senhor, a produção dos frutos na estação própria. Mas para isso precisamos estar vigilantes. Às vezes nós simplesmente damos justificativa do cansaço. Ah, pastor, acredito, mas não. Ah, eu sei que o senhor tem fé, o senhor fala de fé, é verdade, mas para mim não funciona. Porque se cansou e desanimou. Desistiu, aquele ditado popular, né, de lutador: jogou a toalha. Jogou a toalha. Para mim não dá mais. Não tem mais jeito. Já tentei de tudo. Aonde Satanás venceu uma pessoa como essa? Venceu no cansaço. Às vezes ele não te vence plantando incredulidade, colocando uma situação ou outra, mas ele percebe, pelas estratégias que ele tem, ele percebe que se conseguir prolongar ou se conseguir te cansar na caminhada, sabendo que às vezes o tempo determinado por Deus, ou prevendo, né, saber ele não sabe, prevendo que o tempo determinado por Deus está se alongando, ele começa a te causar cansaço, te colocando ocupação, te colocando preocupação, trazendo situações, sabe, trazendo circunstâncias para colocar diante de você aquilo que você ainda não alcançou da parte de Deus. Sabe aquela situação, quando nós oramos, quantas vezes eu já me deparei com isso? Uma das coisas que persigo muito da parte de Deus são os dons do Espírito e a manifestação do poder de Deus no meio da igreja. Porque eu creio em um Deus vivo. Eu creio em um Deus de milagre, um Deus de maravilhas e um Deus de sinais. Eu oro a Deus por isso constantemente. Constantemente. Mas muitas vezes eu fui levado a pensar: eu acho que é melhor eu parar de orar, porque há tanto tempo que eu já orei e não vivi aquilo que eu imagino que deva ser. Mas não é que Deus não está fazendo. Deus está fazendo. Só que não está fazendo da forma como eu imaginava que Ele faria. Mas aí é onde está a nossa falha, porque quando nós vemos Atos capítulo 2, que o Espírito de Deus veio sobre toda a congregação, o Espírito deu a cada um conforme o Espírito queria. Não era conforme Pedro falasse: ô Deus, me dá o dom da palavra para eu falar aqui ousadamente e ganhar 3.000 almas. Não, foi o Espírito de Deus que deu essa capacitação para Pedro. Não foi Pedro que desejou, foi o Espírito Santo de Deus que falou: não, é para Pedro isso. Isso aqui é para João, isso aqui é para Tiago, sabe? E distribuiu para os 120 irmãos, para cada um o que eles queriam, o que eles precisavam, conforme o Espírito Santo de Deus queria. E às vezes nós não compreendemos o agir de Deus e ficamos olhando para aquilo que está nos faltando, que Satanás nos faz ver justamente aquilo que nos falta. E quando focamos no que nós não temos, nós nos cansamos de batalhar para alcançar, porque nós vemos o distanciamento.
Sabe quando você sonha com a casa própria, mas o seu salário mal dá para você chegar no final do mês? Aí você começa a olhar para o seu salário e para os seus sonhos. Você fala, meu Deus, não vou alcançar nunca. Já estou há tanto tempo batalhando e não alcanço. Porque você está olhando com os olhos errados. Precisa restaurar em você os olhos da fé. Porque são as promessas de Deus que vão nos renovar em Deus. O que vai nos restaurar e nos renovar em Deus é exatamente as promessas de Deus. Se nós relaxarmos da vigilância, deixarmos de lado as promessas de Deus, nós vamos ficar vulneráveis e vamos correr o risco de tropeçar, de cairmos, por não termos força. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30. É uma passagem bem conhecida. Eu cito aqui com muita frequência, Isaías 40, versículo 30, mas eu quero ler com você aqui essa noite. Isaías capítulo 40, versículo 30, a palavra diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Mas o que vai acontecer com os moços? O que vai acontecer com os mais jovens? O que vai acontecer com aqueles que têm sua força natural, que não têm a sua esperança em Deus, que não está colocando a sua esperança em Deus? Volta lá, irmão Paulo, versículo 30. Eles vão se cansar, eles vão se afadigar, eles não vão conseguir chegar ao fim da carreira, porque estão confiados em sua própria capacidade. O que a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor nos mostra aqui, é que a nossa energia humana acaba, mas o poder de Deus é inesgotável. A nossa capacidade natural de batalhar, de perseverar, a nossa capacidade natural mental, sabe, de termos confiança, de termos esperança, de prosseguirmos na caminhada de fé, ela é limitada, ela tem uma capacidade, sabe, enumerada, tem um limite, ela tem um fim. Mas quando nos firmamos das promessas de Deus, quando nos apoiamos na palavra de Deus, quando constantemente buscamos restaurar o vigor e o ânimo na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós é inesgotável e nos faz prosseguir, porque os jovens se cansarão e os moços eles vão cair, vão se afadigar, não vão conseguir prosseguir. Mas o esperar no Senhor é confiar e buscar força nele e esperança. O esperar no Senhor, o confiar no Senhor é buscar esse fortalecimento. É o que diz o versículo seguinte, que diz aqui: mas os que esperam no Senhor. Os que esperam, esse esperar não é uma ação passiva, aonde você para tudo, não faz mais nada e fica olhando para o céu para ver se algo acontece. Não, esse esperar no Senhor é ir mediante a palavra do Senhor, sabe, buscar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, é ir aos pés do Senhor com os joelhos no chão, a boca no pó e falar: Pai, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. Esse esperar no Senhor é estar na congregação para ouvir das verdades do Senhor, fortalecer, renovar e restaurar a sua fé, para que você consiga prosseguir. Porque tudo que Satanás quer é que você pare. Porque se você parar, não é que Deus se aparta de você, é que você fica para trás, você para de andar com Deus. A jornada, a caminhada de Deus prossegue. E aí você se torna presa fácil para Satanás. O que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos aqui em Marcos 14 é justamente isso. Vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora, vigiai e orai. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Porque eu tenho que estar vigilante em oração. Porque a minha carne, ela é fraca. Não importa como está o meu nível espiritual. A minha carne ainda é fraca. Eu só posso baixar a guarda e descansar quando estiver do outro lado da vida, na eternidade com Deus. Lá é lugar de descanso. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui nesse mundo, precisamos estar constantemente vigilantes, esperando no Senhor, confiando no Senhor. Quando estamos cansados, precisamos esperar, precisamos aprender a parar, a orar e receber novas forças do Senhor.
não depender só de nós mesmos. Quando você estiver cansado, pare para orar. Não pare de orar, pare para orar. Quando você estiver cansado, pare para meditar na palavra do Senhor. Não pare de ler a Bíblia, pare para ler a Bíblia. Sabe, deixa os afazeres secundários, deixe as distrações secundárias, deixe tudo aquilo que não é essencial na sua vida, para você reservar tempo para renovar a sua força na presença de Deus. É o que você fez hoje. Você poderia estar lá na sua casa, assistindo sobre o desfile do 7 de setembro, sabe? Talvez um cinema em casa, em família, com a pipoca, alguma coisa assim. Ou ter ido na casa de um amigo, um familiar, mas você parou tudo e decidiu vir à casa do Senhor para buscar força na presença dEle. Por isso esse tempo é precioso. Por isso o nosso ajuntamento é valoroso. Porque aqui nós nos fortalecemos na força do poder do nosso Deus. Nós recarregamos as nossas energias. E é isso que precisamos fazer. Quando a nossa força se esgotar, precisamos parar para orar, para receber força do Senhor e não depender de nós mesmos. Aí como nós vamos vencer esse cansaço espiritual? Primeiro passo, estarmos vigiar, manter a consciência de que podemos ser tentados. A tentação ela é algo inevitável. Você vai ser tentado. Tenha convicção disso. Não sei que grau, que nível, em que momento da sua jornada, mas é fato, você será tentado. Por isso, não baixe a sua guarda. Sabe, eu costumo dizer que quando a gente está muito tranquilo, a vida está muito boa, está tudo dando certo, a gente precisa estar em alerta. Quando a vida está naquela tribulação, uma batalha para lá e para cá, nós devemos estar felizes, porque nós estamos andando com Deus. E as batalhas são coisas naturais por andarmos com Deus. Satanás se levanta contra. É natural. Como alguns dizem, o diabo está furioso. Ele tem que estar furioso. Se ele não estiver furioso com você, está errado. Porque se ele não está furioso com você, ele está feliz com você. Não é bom. Não é bom Satanás estar feliz com você. Ele tem que estar furioso mesmo, porque você é de Deus. Foi comprado e remido pelo sangue de Cristo. Você não é dele. Então ele vai estar furioso com você. Mas quando as coisas estiverem numa calmaria, esteja alerta, não baixe a guarda, porque talvez seja uma cilada de Satanás, dando uma afastadinha para pegar embalo, né? Ir com tudo para cima de você. Sabe quando você era criança, ia saltar ou correr alguma coisa, ia para trás, ou ia chutar a bola, né? Que nem o Kiko, né? Corre, vai lá atrás e vem. Aí quer chutar a bola, né? Desse jeito. Satanás às vezes faz isso, dá uma afastada. Você pensa, está indo embora, está nada. Está só se afastando para pegar impulso, para vir contra você. Então, se prepare, aproveite o tempo de bonança para se fortalecer no Senhor. Aproveite o tempo de paz e bonança para buscar se aproximar mais de Deus, fortalecer, renovar a sua esperança, a sua fé em Deus. Ou seja, esteja vigilante. Vigie, não baixe a sua guarda. Outra ação que precisamos ter para vencer o cansaço espiritual é a oração. A oração é ferramenta fundamental na vida do cristão. Buscar o poder de Deus para vencer o inimigo. Como eu vou buscar? É por meio da oração. A oração pedindo ao Senhor, reconhecendo diante do Senhor a sua incapacidade, declarando ao Senhor a sua dependência dEle, a sua necessidade dEle. Às vezes, queridos, o problema da nossa oração é simplesmente porque não está havendo a rendição necessária. Deus falou, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração implica em rendição, em entrega, em dependência, em você falar, Deus, eu não estou conseguindo. Senhor, eu já tentei de tudo, mas não deu certo. Senhor, eu estou cansado de viver o que eu tenho vivido. Senhor, olha, eu preciso que o Senhor entre na minha causa e mude a minha história. Senhor, eu necessito com urgência do teu socorro. Faça como Davi, Senhor, até quando te demorarás em me atender? Vem me socorrer. Mas clamar a Ele de todo o coração.
Porque senão o cansaço vai te roubar e você vai ser vencido, não no contexto físico, mas no contexto espiritual, que o prejuízo é maior. O prejuízo se torna maior. E terceiro ponto que vai nos ajudar a fortalecer espiritualmente é esperar no Senhor, confiar que Ele renova as nossas forças. Como nós lemos o Isaías 31, os que esperam no Senhor renovam. 40, 31, os que esperam no Senhor renovam. Vai ter renovo. Você esperar no Senhor, você vai encontrar renovo. Quando, como o salmista declarou, eu esperei pacientemente no Senhor, Ele ouviu o meu pedido e atendeu ao meu clamor. A versão, a mensagem diz, eu esperei, esperei e esperei no Senhor. E Ele veio me socorrer. Precisamos aprender a colocar a nossa esperança no Senhor. Precisamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor. Não estou vendo saída, não estou vendo resposta, não estou vendo mudança, não estou vendo, nada acontecer. Mas eu creio, eu confio que o meu Deus virá, que o meu Deus mudará a situação. Eu não deixei de esperar na promessa do Senhor, eu não deixei de crer na palavra do Senhor, eu não deixei de confiar naquilo que Deus diz a meu respeito. Eu estou esperando no Senhor. Eu estou aguardando o momento em que Deus se revelará e mudará as circunstâncias, mudará a situação. Quarto ponto que precisamos para vencer o cansaço espiritual: perseverar no bem. É aquilo que Paulo nos disse, né? Mesmo quando parece que nada muda, não pare de acreditar naquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós oramos por uma situação e ao invés de vermos mudança, nós vemos mudanças para melhor, nós vemos piora. Já passou por isso? Você ora a Deus, em nome de Jesus, está amarrado, está declarado, está decretado, e você fala com fé, ousadamente, mas você chega lá na situação, ela está pior do que quando você saiu de lá. E aí você deixa de perseverar, você desiste de fazer o bem. Lembra? Gálatas 6:9, se não se cansar, se não desanimar, vai o quê? Receber a colheita. Mas precisa ser perseverante, precisa continuar. Você já começou a orar, já começou a buscar, você já entendeu a verdade de Cristo, que já mudou o seu coração. A primeira parte da obra já foi feita. O restante ele vai completar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Ele começou, ele não parou, ele vai continuar. Você precisa perseverar, não se cansar, não desistir, não desanimar, perseverar até o fim. Mas meus irmãos, o cansaço ele é real e todos nós passamos por ele, mas a palavra de Deus nos ensina que não estamos sozinhos nessa caminhada. O que Jesus nos ensina aqui com essa lição dos discípulos de Marcos 14 é que, embora eles adormeceram, Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Quando Jesus viu que eles não conseguiam orar, Jesus intercedeu por eles. Teve um momento em que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, olha, Satanás pediu para peneirá-lo, para cirandar com você, para te passar por uma prova, para expor as suas verdades. Mas eu roguei ao Pai, a Deus, para que isso não acontecesse com você, para que você fosse livrado. E a Bíblia nos apresenta Jesus como intercessor em nosso favor, como nosso advogado. 1 João 2:1. Ele é o nosso advogado. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo de Deus como nosso intercessor, que, com gemidos inexprimíveis, expressa a Deus aquilo que com palavras nós não conseguimos expressar. Então, quando eu sou perseverante em oração, mesmo fraco ou cansado, eu tenho, no mínimo, 2 pessoas junto ao Pai me ajudando nessa batalha. Por isso não podemos parar, mesmo cansado. Mesmo que você queira levantar 3 horas da manhã e orar 1 hora e consiga orar só 5 minutos, continue. Mesmo que você queira acordar 5 horas da manhã, não consiga orar o tempo que você queria orar, mas não pare, prossiga. Mesmo que você venha à casa de oração para buscar a Deus e não consegue ter a entrega que você gostaria de ter,
não pare, não desiste, prossiga, avance, continue. Porque a sua perseverança, há no mínimo 2 pessoas, sem falar os anjos dos céus, trabalhando em nosso favor. Há no mínimo 2 pessoas poderosíssimas, que está acima de todo o principado, potestade, o domínio, que tem todo o poder, toda a autoridade, batalhando por nós para que nós possamos vencer. Isso é uma maneira de expressar a nossa confiança nele. Isso é uma maneira de declarar: esperamos no Senhor. Esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Então, não permita que o cansaço te leve a isso. Jesus conhece nossa fraqueza. Ele sabe que muitas vezes o Espírito quer, mas a carne não acompanha. E hoje o convite de Jesus é o mesmo que ele fez aos seus discípulos: vigiai e orai. Isso está nos chamando justamente para termos esse cuidado. Se enfrentamos cansados, se estamos cansados, ele nos promete renovar as forças. Se estamos fracos, ele nos sustenta. Se estamos prestes a desistir, ele nos lembra que há uma colheita preparada para aqueles que perseveram. E precisamos continuar. Jesus mesmo disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entenda que essa caminhada com Deus não é uma caminhada isolada, não é uma caminhada solo. É uma caminhada acompanhada por aquele que tem todo o poder para te fazer vencedor. É uma caminhada acompanhada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu a morte, para te fazer vitorioso. Aquele, como diz João, que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Lembra da visão de João? Que ele olhou e viu alguém em seu alto e sublime trono, né? Coroado em glória, em poder. Esse é o Senhor que batalha por nós. Esse é aquele que vem em nosso favor, que está ao nosso lado para nos ajudar. Só esperando nós, de todo o coração, reconhecemos que precisamos dele. Por isso ele fala para sermos dependentes dele. Por isso ele fala para priorizarmos o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas ele faz. Por isso ele fala que para nós descansarmos nele, porque ele vai nos conduzir a caminhos de vitória. O meu e o seu papel é estarmos vigilantes e em oração. Não permitir que o cansaço, que o desânimo, que as situações à sua volta te impeça de viver aquilo que Deus tem para você. Deus não te chamou para estar aonde você está. Embora talvez aonde você esteja hoje já tenha sido um grande avanço, mas Deus tem mais para você. Deus tem coisas mais profundas, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores para a sua vida, para te dar, para te entregar. Mas para isso você não pode permitir que o cansaço te pare na caminhada. E tudo que você precisa é esperar nele, descansar nele, estar vigilante e em oração. Vigilante e em oração. Estou cansado? Deus me ajuda, me restaura. É o Senhor quem dá vigor ao cansado. É o Senhor quem restaura a força, aquele que não tem mais nenhum vigor. Espírito Santo de Deus me ajuda a prosseguir. Quantas vezes já fiz essa oração e recebi um fortalecimento? Sabe, quando você toma um guaraná, você está de manhã, você toma aquele guaraná ralado, sabe, bem preparado, você dá aquele up, você até tela os olhos assim, fala, eita glória, agora acordei, né? Agora estou acordado, né? Porque uma energia bateu no seu corpo e te revigorou. Assim é o Espírito Santo de Deus em nós para renovar o nosso ânimo. Assim é a presença de Deus em nós para nos capacitar a prosseguirmos e avançarmos. Deus quer te restaurar nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus quer te renovar. Deus quer restaurar o seu vigor. Deus quer te fortalecer. Você crê nisso?